Vamos orar? Vamos começar? Bora lá, povo. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar a nossa vida diante do Senhor mais uma vez. Que a nossa mente esteja cativa ao teu Sim, Senhor. trono. Que o Senhor tenha mais uma porção da tua revelação para nós. Queremos, ó Deus, nos entregar totalmente a Ti e dizer ao Senhor que nós estamos com o coração aberto para receber uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor. Sim, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, hoje nós vamos estudar Mateus 26. Estamos caminhando, para a reta final do estudo de Mateus verso a verso. E, como sempre, vai ser mais uma aula incrível. Sempre Deus derramando graça sobre essas aulas. E nesse estudo nós vamos começar lendo por etapa. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e escribas e anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para com dolo prenderem Jesus e o matarem. O verso 1 vai dizer assim: aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, Que discursos são esses? É do capítulo 24 e do capítulo 25, que em resposta às 3 perguntas que Jesus disse, que os discípulos fizeram a Jesus sobre o final dos tempos, sobre o final do tempo, o que iria acontecer, e as 3 perguntas é: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, o discurso que ele acabou de dizer foi em resposta a essas 3 perguntas que ele falou, e nesses 2 capítulos, 24 e 25, ele dá uma visão panorâmica daquilo que iria acontecer antes tribulação, na tribulação e no milênio. Então, assim, os capítulos 24 e 25, nós temos uma visão de tudo aquilo que irá acontecer antes, durante e depois. Então, quando ele termina de dar esse discurso, aí vem a preparação para a Páscoa, E a Páscoa, ela prefigura Cristo. A Páscoa é uma prefiguração de Cristo. Vamos ver em 1 Coríntios, versos 5 e 7. Cristo que foi feito Cordeiro de Deus para que Deus passasse por cima. O nome Páscoa, que é Pessah, significa passagem. Passagem. Pode ler? 1 Coríntios? Coríntios 5, verso 7. 1 Coríntios 5, verso 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo. Então, Cristo, que é a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Então, quando Jesus ele começa a falar sobre a Páscoa, é exatamente isso que ele iria fazer nesse momento da Páscoa. Ele seria o cordeiro imolado
e o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, e ali no ato estava acontecendo de fato, né? Desde a fundação do mundo foi um ato profético feito, ali a morte do cordeiro para que fosse feito uma roupa para tapar a nudez de Adão e Eva. Então, ali já é uma prefiguração de Cristo, daquilo que ele iria passar. Então, aqui de fato aconteceu a Páscoa, aconteceu o que já foi predito desde a fundação do mundo. E o Juno disse que a Páscoa significa peça, né? Pessah. 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 Pessah, que é Páscoa em hebraico, né? Páscoa em hebraico, que significa passagem. Passar por cima. Ou seja, depois disso tudo, Cristo como Cordeiro Pascual tinha de ser imolado no dia da Páscoa. Então, Deus agora, quando ele olha de cima, ele não olha os nossos pecados, ele olha simplesmente o sangue de Cristo. E quando Jesus ele morreu, o interessante que ele livrou nós da morte, assim como o povo do Egito foi livrado da morte, do destruidor. Então a salvação, ela nos livra da morte, aquilo que foi decretado através do pecado de Adão e Eva, que entrou através do primeiro Adão, saiu através do último Adão, através desse ato da morte dele na cruz por nós. Então, durante os 4 dias que antecediam a Páscoa, o Cordeiro Pascual tinha de ser examinado quanto à sua perfeição. Isso aí o Júnior sabe explicar melhor do que eu. Primeiro o seguinte, a questão da festa da Páscoa judaica, ela celebrava a libertação. O nome dela significa passagem, mas ela celebrava a libertação do povo do Egito, né? Do povo do Egito. Ou seja, a passagem pelo deserto. E a questão do cordeiro que você falou, sempre que o cordeiro era apresentado ao sacerdote, o sacerdote precisava examinar o cordeiro para que depois de examinado ele pudesse ser morto, porque o cordeiro não poderia ter culpa, não poderia ter nenhum problema. Da mesma maneira que Cristo é o cordeiro pascual, que é o cordeiro de Deus, Cristo foi examinado. Cristo foi examinado 3 vezes. Então, assim, exatamente mostrando que Cristo de fato é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que foi morto, que foi imolado desde a fundação do mundo. Então, antes de Jesus ele ser crucificado, Cristo veio para Jerusalém pela última vez, 6 dias antes da Páscoa. Vamos ver em João, capítulo 12, verso 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dentre os mortos. Então, 6 dias antes, Jesus foi para Jerusalém. E, de semelhante modo, foi examinado pelos líderes judeus por alguns dias. Ele foi examinado, vamos ver Mateus 21, 23. Mateus 21, 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto?
quem te deu tal autoridade? Então ele foi examinado, nós estudamos sobre isso, né? Então Cristo, o tempo todo que os líderes judeus faziam perguntas para ele, o tempo todo eles estavam examinando a Cristo. Então Cristo ele estava sendo, como cordeiro, ele estava sendo examinado para ser encontrado perfeito. Abre em Mateus 22, 46. Mateus 22, 46. 46. E ninguém podia responder-lhe nenhuma palavra, nem desde aquele dia ousou alguém mais interrogá-lo. Porque ele foi encontrado perfeito, ele foi aprovado e qualificado para ser o Cordeiro Pascual por nós. Então, assim, isso tudo que nós estamos falando de tipologia. Né? O Cordeiro Pascual, ele era examinado por 4 dias antes de ser imolado. Vamos ver, vamos conferir Êxodo 12, de 3 a 6. Êxodo 12, de 3 a 6. Êxodo 12, verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se cada família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Verso 6. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, deste mês, assim, sempre a Páscoa, pelo calendário de Deus, ele cai, via de regra, em abril, viu, gente? Apoio para celular. Aí, ó. Colocar no nosso quarto e ligar. Então, ele foi imolado. Então, o Salvador escravo, como verdadeiro Cordeiro Pascual, foi também examinado por 4 dias antes de ser morto. Em 1 Coríntios 5,7 vai dizer assim: purificai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E no dia seguinte, então nós vimos que ele entrou em Betânia 6 dias antes da Páscoa. No dia seguinte, entrou em Jerusalém e voltou para Betânia. Esse foi o percurso que Jesus passou. No 3º dia, foi novamente a Jerusalém e começou a ser examinado segundo a lei judaica pelos líderes dos judeus. Assim nós vemos em todas as perguntas que os líderes judeus fizeram. Nós estudamos sobre isso, se eu não me engano, nós estudamos isso bem a fundo no capítulo 22 de Mateus. E segundo a lei romana, por Pilatos, governador romano, ele foi examinado. Foi examinado até o dia da Páscoa, quando foi crucificado. Vamos ver alguns versículos? Vamos ver Marcos 11. Marcos 11, verso 27. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo,
os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. Agora, capítulo 12, verso 37. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é longo o seu filho, e a grande multidão o ouvia de boa vontade. Agora, capítulo 14, versos 53. Marcos 14, 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos e os escribas. Então, do 53 ao 65, nós vemos as perguntas que eles fizeram para Jesus, examinando a Cristo. Em João 18, verso 13, vai dizer assim: e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. E versos 19 a 24 vai dizer assim: e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram que lhes ensinei, eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos sacerdotes que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Meu Deus. Aí, verso 28 vai dizer assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e eram pela manhã, e não entraram na audiência para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Aí capítulo 19, verso 6. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai vós e crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. Então ele foi examinado por todos Então, assim, como ele é uma tipologia do Cordeiro Pascual, ele também teria e tinha que passar por todo esse processo de examinar o Cordeiro. E como ele foi o Cordeiro perfeito, ele foi aprovado. Então, ele foi examinado por todos esses ângulos e ele passou provando ser plenamente qualificado para ser o Cordeiro de Deus. Gente, pensa comigo. Jesus, ele passou sendo examinado e foi aprovado, qualificado para morrer na cruz por nós. Até para morrer ele teve que ser examinado e qualificado. E aprovado. Então, que exigia para consumar a sua redenção, a fim de passar por cima dos pecadores. Então, se nós temos salvação hoje, e Deus não nos fulmina, não nos consome com a ira,
que nós vamos ver mais para frente, porque ele tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Então, quando Deus olha para nós hoje, ele não vê nós, ele vê Cristo Jesus, o Cordeiro que foi imolado. Amém? Vamos ler agora, vamos voltar em Mateus 26. Mateus 26, versos 4 e 5. E consultaram-se mutuamente com dolo prenderem Jesus e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Ou seja, por fim, sobre a soberania de Deus, sobre a vontade de Deus soberana, eles acabaram matando o Senhor Jesus na festa, para se cumprir a prefiguração do Cordeiro Pascual. Vamos ler o verso 6 agora. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Então, aqui nós sabemos que um leproso representa um pecador. Simão era um leproso. E alguns teólogos entendem e compreendem que Simão era pai de Lázaro, Marta e Maria. Certo? E Simão estava leproso. E com certeza Simão, ele foi curado por Jesus, assim como Lázaro foi ressuscitado. Por que que Marta e Maria pediram para que Jesus ressuscitasse Lázaro? Porque o pai deles, se for olhar por esse ângulo dos teólogos, era leproso e ele vivia fora da cidade. Uhum. Então quem mantinha a casa Era Lázaro. era Lázaro. Uau. Então aqui Jesus está sentado em Betânia, como nós vimos lá em João, na casa do Simão leproso, um pecador que era leproso. Por isso que Jesus estava sentado na mesa, porque Jesus com certeza foi curado pelo Senhor. E Simão, cheio do amor para com ele, preparou um banquete. E em sua casa para o Senhor e seus discípulos, a fim de desfrutar da sua presença. Um pecador salvo sempre faz isso. Vamos ler agora do verso 7 a 10. E aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor. E derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. Os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que é esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Essa mulher aqui, gente, é Maria. Vamos voltar lá em 1 Coríntios não, peraí. João 12, 1. Essa mulher aqui é Maria. Pode ler. E foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dentre os mortos. Continua. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta o servia. Lázaro
era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um carretel de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu a casa do cheiro de unguento. Então essa mulher aqui é Maria. Os discípulos consideraram a oferta de amor de Maria ao Senhor um desperdício. Gente, os religiosos, quando uma pessoa autêntica que adora ao Senhor, quando ela derrama a verdadeira adoração, eles sempre vão achar um desperdício jogado diante do Senhor. Isso é fato. Nos últimos 20 séculos, milhares de vidas preciosas têm entregado os tesouros do coração, altas posições e futuros brilhantes têm sido desperdiçados sobre o Senhor Jesus. Diante dos olhos do mundo é um desperdício, mas diante dos olhos de Deus, você que tem abdicado da sua vida em favor do reino, Jesus ele não vê como desperdício. As pessoas ao redor podem ver, mas Jesus ele não vê como desperdício. Na verdade, nós estamos ungindo ele, né? Nós estamos ungindo ele para que ungindo o corpo dele. Para os que o amam de fato, de tal maneira, ele é totalmente amável e digno da oferta, da nossa oferta. O que eles, durante esses séculos, assim como Maria, derramaram para o Senhor, não é desperdício, sim um testemunho diante da entrega da pessoa. É um testemunho, ele edifica muitas pessoas que estão ao redor. Então, essa é uma das questões que a gente precisa guardar no nosso coração, porque o nosso testemunho pode edificar e fazer com que alguém avance mais ainda no reino de Deus. Exatamente. Então, aí o verso 11 vai dizer assim: porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Temos de amar ao Senhor e aproveitar todas as oportunidades para amá-lo. Quando está na presença dele, desfrutar da presença dele. Uau! O verso 12 vai dizer assim: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando para o meu sepultamento. Ou seja, ela está além do tempo, ela entendeu o que eu estou querendo dizer. Ela fez um ato profético. Ela fez um ato profético, ungindo o cordeiro pascual que precisava ser ungido. Então, ela foi além, ela se antecipou e derramou. Maria recebeu a revelação da morte do Senhor pelas palavras dele. Então, ela aproveitou a oportunidade para derramar sobre ele o que de melhor possuía. Amar ao Senhor com o que temos de melhor requer uma revelação a respeito dele. Bom. Amar ao Senhor com o que temos de melhor requer uma revelação a respeito dele. O verso 13 diz assim: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua. Esse texto, esse versículo me pega. Ou seja, o que essa mulher fez, uma coisa tão simples aos nossos olhos, para o resto da vida, enquanto o evangelho, nós vamos falar que evangelho é este, enquanto este evangelho for pregado, anunciado, ela será lembrada.
E aí a pergunta é o seguinte: como você será lembrado? Ou se será lembrado? Né? Qual legado nós estamos deixando? Maria, que ela não importou com o que os discípulos iriam dizer. Ela não se preocupou. Ela só entrou, derramou e fez. Ponto final. E é isso que tem que entrar no nosso coração, gente. O que as pessoas dizem, o que estão dizendo, não pode impedir de nós derramarmos aquilo que nós temos de melhor, porque nós derramando com aquilo que nós temos de melhor, nós estaremos deixando um legado e nós seremos lembrados. Uau. Então, que evangelho é esse? No versículo 12, o Senhor falou sobre o seu sepultamento, implicando a sua morte e ressurreição para a nossa redenção. Aqui nesse versículo 13, ele chamou o evangelho. Ele chamou o evangelho de este evangelho. Que evangelho é este? Ele está se referindo ao evangelho da sua morte, sepultamento e ressurreição. É o evangelho da graça. Aqui não se aplica o evangelho do reino, é o evangelho da graça. A história do evangelho é que o Senhor nos amou. E a história de Maria é que ela amou ao Senhor. Uau. Então tem duas histórias implicadas aqui nesse verso 13. A história do evangelho, que história que é? Da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. E a outra história é a história de Maria, que derramou o seu amor sem preocupar com o que os outros estavam pensando. Uau. Então nós precisamos fazer as duas coisas: pregar o evangelho e amarmos o Senhor, independente de um amor sem reservas. Isso é um amor sem reservas. Um é para a nossa salvação e o outro é para a nossa consagração. Um é para a nossa salvação e o outro é para a nossa consagração. É um amor, é um amar sem reservas, sem se importar. Sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Ela só entendeu o recado: o meu Senhor vai ser morto. O meu Senhor vai ser sepultado. Então deixa eu derramar o que há de melhor. O que eu tenho de melhor é o perfume, é um vaso de alabastro. Amém? Verso 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. Presta atenção. Sempre em um ambiente em que tem uma pessoa se derramando sem reserva, se entregando sem preocupação, ela vai denunciar aquele que está de volta de Jesus por interesse. Então, quando Judas Iscariotes viu aquele oferta que ele achou que foi um desperdício, porque ele estava de volta de Cristo por interesse, falou assim: se ele é o rei, se ele é Deus, então nós, ficando do lado dele, o que nós vamos ter? Enriquecer. Então, quando ele viu que esse não era o propósito do Senhor, na verdade, ele viu que era muito pelo contrário. Eu tinha que dispor. Tinha que dispor. Então,
ele foi denunciado. Então ele foi e foi denunciar a Cristo, entregar a Cristo. Neste ambiente, nós vamos ter duas classes de pessoas. Uma que expressava o seu apreço pelo Senhor e ao mesmo tempo o outro, o que estava entregando-o. Vamos ler agora o verso 15 e 16. E disse: que me quereis dar? Eu vos entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. 30 moedas de prata, gente, é o valor de um escravo. Jesus, ele foi vendido como escravo. Vamos abrir lá em Êxodo 21, 32. Êxodo 21, 32. Jesus, ele foi vendido como escravo. Êxodo 21, verso 32. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Então Jesus, ele foi vendido como escravo. Lembrando que prata é uma moeda, é um metal que significa redenção. Porque existem alguns tipos de metais e cada metal na Bíblia ele se refere a algo diferente. O ouro fala da divindade, bronze ou cobre fala do juízo ou da justiça de Deus, e a prata fala da redenção. Sim. Vamos ler agora dos versos do capítulo 26 de Mateus, dos versos 17 a 24. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: Onde queres que te façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dize: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo com eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo muito, começaram a cada um dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. Meu Deus! Então aqui nós vemos que ele vai falar da festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, que lá em Levítico 23:6 fala sobre a festa dos pães asmos, dura 7 dias. E durante esses 7 dias é quando o cordeiro ele é examinado durante os 3, 4 primeiros dias. Para depois ser sacrificado. Para depois ser sacrificado no dia da Páscoa. Então essa festa ela tem uma duração de 7 dias, que também é chamada de festa da Páscoa. Nós vemos lá em Lucas 22:1 vai falar, Marcos 14:1 também vai falar. A festa da Páscoa é o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, certo? Então o Senhor deixou
a própria palavra de Judas condená-lo, tá? Então a gente vê que Deus deixou a própria palavra de Judas condená-lo. No verso 25 nós vemos isso. E respondendo Judas, o que o traía, diz: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. Então, o próprio Jesus deixou que o próprio Judas declarasse que ele era o traidor. Verso 26. E quando comia, Jesus tomou o pão e o abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então aqui nós vemos que o Senhor e seus discípulos primeiramente comeram a Páscoa. Porque e depois ele vai falar sobre a ceia. A ceia, vai instituir a ceia. E antigamente, na igreja primitiva, acontecia assim de igual modo. Primeiro tinha um jantar, um banquete, certo? Aí primeiro eles comiam um banquete e depois ceavam o vinho, o cálice e o pão, que representa o corpo de Cristo. Então, assim, primeiro eles comeram a Páscoa, depois o Senhor estabeleceu a sua mesa com o pão e o cálice. Certo? O pão representa o corpo físico do Senhor, partido por nós na cruz para liberar a sua vida, para que possamos participar dela, tornando-nos o corpo espiritual de Cristo, que também é representado pelo pão da mesa. Participando, temos a comunhão do corpo de Cristo. Como nós vemos lá em 1 Coríntios 10, versos 16 e 17. Vamos abrir? 1 Coríntios 10. Versos 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, todos nós temos comunhão do corpo de Cristo. O verso 27 também começa falando do cálice. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo, dizendo: bebei dele todos. O cálice, o sangue do Senhor, nos redimiu de nossa condição caída e nos levou novamente a Deus e novamente a bênção plena de Deus. Através do corpo de Cristo nós temos comunhão com Cristo. Através do cálice nós saímos da nossa condição caída e passamos a ter a bênção plena de Deus. 1 Coríntios 10, 21, pode abrir aí enquanto abre, vai nos dizer que nós não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, ou você participa da mesa do Senhor, ou você participa da mesa dos demônios. É impossível que você consiga participar dessas duas mesas ao mesmo tempo. A mesa do Senhor, gente, Ai, eu amo.
O pão nos indica que temos a participação na vida de Deus. O cálice representa o nosso desfrute das bênçãos de Deus. Vou repetir. O pão nos indica que temos a participação da vida de Deus e o cálice representa o nosso desfrute das bênçãos de Deus. Por isso que é chamado de o cálice da bênção. 1 Coríntios 10:16, nós acabamos de ler o cálice da bênção. Neste cálice estão todas as bênçãos de Deus e até mesmo o próprio Deus como a nossa porção. Vamos abrir em Salmo 16:5. Neste cálice nós temos todas as bênçãos de Deus e até mesmo o nosso próprio Deus como nossa porção. 16, verso 5. Salmo 16, verso 5. O Senhor é a minha porção, o Senhor é a porção da minha herança, e do meu cálice tu sustentas a minha sorte. Em Adão, a nossa porção era o cálice da ira de Deus. Abre em Apocalipse 14:10. Em Adão, a nossa porção era o cálice da ira de Deus. 16:10? 14, verso 10, perdão. 14:10. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Mas Cristo tomou esse cálice por nós. Foi esse cálice que lá no Getsemane Jesus fala: se for possível, aparta de mim este cálice. É deste cálice, o cálice da ira de Deus. João 18, verso 11 diz: mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Quem estava dando cálice, gente? O próprio Deus. O próprio Deus. E o seu sangue constitui o cálice da salvação por nós. Vamos abrir em Salmo 116, 13. Salmo 116, verso 13. Salmo 116, 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, participando deste cálice, temos comunhão do sangue de Cristo. Verso 28 de Mateus. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, e é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Verso 29. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Então, esse símbolo representa o sangue do Senhor derramado na cruz por nossos pecados. O seu sangue foi exigido pela justiça de Deus para o perdão dos nossos pecados. Abre a Bíblia de vocês em Hebreus 9. Hebreus 9, verso 22. Quando fala que o sangue de Jesus ele foi exigido pela justiça de Deus para perdão dos nossos pecados. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então esse sangue,
ele era exigido por Deus, simplesmente por Deus. O sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, o sangue do Senhor, tendo satisfeito a justiça, inaugurou a nova aliança. Aleluia! Meu Deus. Nessa nova aliança, Deus nos dá perdão, vida, salvação e todas as bênçãos espirituais, celestiais e divinas. Quando essa bênção, quando essa nova aliança nos é dada, ela é um cálice, uma porção para nós. Vamos abrir em Lucas 22. Lucas 22. Verso 20. Lucas 22, 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o meu cálice, é um novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, o Senhor derramou o seu sangue, Deus estabeleceu a aliança e nós desfrutamos do cálice, no qual Deus é tudo e é a nossa porção. Então, gente, o sangue é o preço que Cristo pagou por nós. A aliança é o título de propriedade que Deus nos deu. O cálice é a porção que dele recebemos. Vamos lá? O sangue é o preço que Cristo pagou por nós. A aliança é o título de propriedade que Deus nos deu. O cálice é a porção que dele recebemos. Meu Deus. Aleluia. Verso 29. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, na manifestação do reino dos céus, no reino milenar, nós beberemos novamente com ele. Amém? Aleluia. Aleluia. Verso 30. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, toda mesa com ele tem que terminar com adoração. Adoração a quem? Ao Pai. Eles terminaram a ceia entoando um hino em louvor ao Pai. Esse hino que eles cantavam aqui é o chamado Halel. Fala mais alto. Esse hino o hino que eles cantaram aqui é chamado de Halel, que é do Salmo 113 até o Salmo 118. São salmos de invocação, de adoração a Deus. Aleluia. Versos 31 a 36 agora. 31 a 36. Então Jesus disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Jesus disse-lhe: em verdade, te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além para orar. Olha bem, verso 36, gente. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui
enquanto vou além. Ou seja, quem ora vai sempre além. vai além. Quem busca sempre vai além. E ir além é para poucos, não são para todos. Getsemane, o significado de Getsemane em hebraico significa largar de azeite. Lugar de Lagar de azeite, lugar de prensa. Prensa de azeite, lagar de azeite, lugar da prensa. Nesse Getsemane, nesse lagar, nessa prensa, o Senhor Jesus Cristo, ele foi espremido ali para que o azeite, para que o Espírito Santo pudesse fluir. Uau! Jesus foi espremido no Getsemane, no lagar de azeite. Ele foi espremido, porque o azeite ele representa, é uma tipologia do Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse fluir. Irmão, se Jesus precisou ser pressionado, prensado, espremido para fluir do Espírito de Deus, imagine a nós. Versos 37 a 39. 37 a 39. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Olha bem, no verso 36, ele falou para os discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Só que não foi para todos. O verso 37 vai dizer: Uau. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João. Por isso que ir além são para poucos. Ir além não são para todos. Não são para todos, são para poucos. São para aqueles que estão dispostos a serem espremidos no lugar de azeite, no lagar de azeite. Até ir para o Getsemane, todo discípulo pode ir. Agora, ir além com ele em oração não é para todos. É apenas para quem tem intimidade. É isso aí. Isso quer dizer que nem todo discípulo tem intimidade. Nem todo discípulo tem e terá intimidade. Meu Deus. Começou a entristecer muito, entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ou seja, ele virou para Pedro, Tiago e João: fica aqui comigo. Eu estou triste, eu não estou aguentando. E aqui, gente, vai várias ministrações em cima disso aqui. E indo um pouco para mais adiante, ou seja, ele foi um pouquinho mais adiante dos três, mas não tão longe, ele foi a pouco. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Que cálice é esse? O cálice da ira de Deus. Seria derramado sobre ele. Que seria derramado. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque Cristo, ele não veio fazer a tua vontade, ele veio fazer a vontade do Deus. Pai. Mesmo ele angustiado, entristecido, sabendo que a angústia de Cristo ali não eram os açoites,
não era a cruz, a angústia de Cristo, era o cálice que seria derramado sobre ele. Versos 40 e 41. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses velar comigo? 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, ele disse para os discípulos que dormiram. E vocês vão entender por que eles dormiram. E falar, vocês não podem guardar nem uma hora comigo? Então fica a dica aqui, gente. 1 hora é o tempo que nós temos que ter diante do Pai todos os dias. É o mínimo. É o mínimo. Vocês não podem velar comigo pelo menos 1 hora. Tipo, vocês não estão vendo a minha aflição, a minha dor, vocês não podiam estar aqui comigo. É porque nesse momento foi o momento de maior pressão sobre Cristo, né? Foi um momento de maior pressão, exatamente, sobre Cristo. O verso 42 diz assim: indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. Este era o momento mais conflitoso que Cristo passou, porque todas as legiões de demônios estavam ali ao redor, espremendo, tentando, e os olhos dos discípulos não conseguiam estar abertos, ficaram pesados. E aí, nós já tivemos algumas experiências. E nas coisas espirituais, frequentemente nós somos assim. Às vezes, quando o peso espiritual está muito grande, a primeira coisa que acontece para quem tem uma sensibilidade maior das coisas espirituais é acontecer uma sonolência. É muito comum isso. Vamos ler agora do 44 ao 50. 44 a 50. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Uau! E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espada e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saldo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viestes? Então, aproximando ele, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Jesus aqui, com relação a Judas, ele faz essa pergunta: que fazes aqui? Amigo, que fazes aqui? Ou seja, o que ele quis dizer? Você está aqui me traindo? Porque nós acabamos de sentar na mesa e eu te falei, né? Exatamente. Por quê? Judas, ele foi e falou para os líderes religiosos ali, e falou assim: aquele que eu chegar e beijar, esse é Jesus. Aí o que ele faz? Ele não queria ser exposto sendo traidor. Ele queria chegar com um beijo.
Só que quando Jesus faz essa pergunta para ele, Jesus desmascara a intenção maligna de Judas na frente de todo mundo. Judas agiu totalmente de falsidade porque ele não queria ser visto como traidor diante de todos. Ele quis chegar só com um beijinho. Não, aquele que eu beijar é esse. Eu cheguei, beijei, as pessoas ao redor vão ver, eu tô beijando ele. Uhum. Aí Jesus... Afinal de contas, eu tenho intimidade com ele para isso. Exatamente. Aí Jesus, o que faz? O que faz aqui? Estás me traindo? Amigo. Jesus desmascara, porque ele estava fazendo em oculto através de um beijo. Judas estava traindo Jesus em oculto porque ele não queria que falassem mal dele, que ele seria o traidor em oculto, através de um beijo. E Jesus desmascara ele na hora. Verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo-lhe o sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então aqui todos nós sabemos que quem cortou a orelha aqui é Pedro. Então vamos lá, versos 52 a 56. E Jesus disse-lhes: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia agora orar ao meu Pai e que ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes? Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os seus discípulos, deixando-o, fugiram. Olha bem, Jesus disse para Pedro na hora que ele poderia muito bem pedir ao Pai para mandar algumas legiões de anjos, anjos de guerra, um termo militar, algumas legiões para que pudesse defendê-lo. Jesus, ele tinha essa autoridade. Ele podia fazer isso e não usou. Por quê? Porque para Jesus importava fazer a vontade do Pai. Em detrimento a qualquer coisa, a vontade dele precisa estar sempre em primeiro lugar. Exatamente. Verso 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Eu preciso cumprir tudo aquilo que foi escrito ao meu respeito. Foi isso que ele disse para Pedro. Eu posso fazer isso aí que você está fazendo, mas eu não quero, porque eu quero fazer a vontade do meu Pai e cumprir tudo aquilo que foi escrito ao meu respeito. Então assim convém que vos aconteça. Ou seja, refere à morte na cruz. Ou seja, eu vim para morrer na cruz e assim será feito. Que foi profetizado nas escrituras e essas profecias tinham que ser cumpridas e eu vim cumprir elas.
Custe o que custar, né? Custe o que custar. Aquilo que está escrito ao meu respeito será cumprido. Será que nós podemos falar isso, gente? Será que nós conseguimos? É forte. Verso 54 agora a 61. Nós já estamos quase terminando. 54? 57 a 61. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Falso testemunho fala de algo que Jesus falou e eles distorceram aquilo que foi falado. Por isso que chama falso testemunho. O falso testemunho, ele sempre vai distorcer aquilo que foi falado ou está sendo anunciado. Verso 62. E levantando o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma ao que te põe contra ti? Ou seja, Jesus de pé perante o sinédrio, como ovelha perante os seus tosqueadores, não disse uma palavra sequer para vindicar-se. Ou seja, para se defender, para que se cumprisse o que está escrito em Isaías 53, Isaías capítulo 53, verso 7. Ele ficou calado. Como ovelha muda. Como ovelha muda. Verso 63. Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, essa foi a mesma pergunta que o diabo fez ao tentar o Senhor antes dele começar o seu ministério. Lá nós estudamos Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus ali por Satanás. Todos ele atacou a identidade de Cristo, porque ele, na realidade ele queria que Jesus declarasse que ele era filho de Deus, mas todas as vezes ele se declara como filho do homem. Nós vimos lá em Mateus capítulo 4. Então aqui mais uma vez eles fazem a mesma pergunta. Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí o verso 64. Disse-lhe Jesus, tu o dissestes, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote perguntou ao Senhor se ele era o Filho de Deus, mas ele respondeu referindo a si mesmo como Filho do Homem. Porque a ser tentado, ele respondeu da mesma maneira. O Senhor era o Filho do Homem na terra antes da sua crucificação. Tem sido o Filho do Homem no céu, à direita de Deus, após a sua ressurreição. Bom. E continuará a ser o Filho do Homem na ocasião da sua vinda sobre as nuvens. Atos 7:56 vai falar que ele continua sendo o Filho do Homem, assentado à direita. 7:56. E disse:
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à mão direita de Deus. O Filho do Homem que está de pé. Por que o Filho do Homem? Porque para realizar o propósito de Deus e estabelecer o reino dos céus, o Senhor tinha de ser homem, por isso que ele se humilhou, se esvaziou de toda a sua glória, tomando forma de homem, para que se cumprisse todo o propósito de Deus de estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Sem o homem, o propósito de Deus não poderia ser levado a cabo na terra. E só por um homem foi feito isso e será totalmente consumado, e já foi consumado, mas consumado para nós, que será na manifestação na era vindoura, no milênio, que é o reino dos céus. Não poderia ser constituído na terra. Isso só pode acontecer através de um homem, por isso que ele se humilhou, tomando forma de homem. E só reina quem passou pela terra. Os anjos não reinarão com Cristo, os homens sim. Verdade. Versos 65 a 68. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda mais testemunhas. Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam dizendo: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que o bateu? Ou seja, essas palavras de zombaria implica: visto que és profeta de Deus, profetiza miraculosamente para identificar aquele que te bateu. Palavras de zombaria. Versos 69 a 72. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse ao que está ali: e este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Ou seja, Pedro não suportou nem mesmo duas mulheres frágeis e insignificantes, vamos dizer assim. Com duas mulheres, porque a Bíblia fala que eram criadas, não que ser criada é insignificante. Mas ele não suportou nem duas mulheres chegando e identificando ele como discípulo de Cristo. Confrontando ele, né? Confrontando, e logo ele já negou duas vezes. Então, no verso 73, vai dizer assim: daí a pouco, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Meu Deus. Ou seja, sobre a soberania de Deus, mais uma vez, as circunstâncias não permitiriam que Pedro escapasse até ser posto totalmente à prova. E aqui ele foi colocado totalmente à prova, para que ele desse conta de que era totalmente indigno de confiança. Meu Deus. E assim não mais confiar em si mesmo. Porque todos nós estamos sujeitos a cair. E só pela misericórdia de Deus. Versos 74 e 75. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou.
E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Saindo dali, Tá lá embaixo, chorou amor. amargamente. Então, quando Pedro negou o Senhor pela primeira vez, Pedro somente falou. Ele somente falou. Na segunda vez, ele replicou com juramento. Ele negou e replicando com juramento. E na terceira vez, ele praguejou e jurou. Ele jogou praga e jurou em cima ainda da praga. Meu Deus. Negando a Cristo. Que Deus nos livre de toda a tentação, que nós possamos vigiar, assim no verso 41 que nós lemos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que Deus nos livre de toda a tentação, que nós vigiemos o tempo todo para não fazermos tal coisa como Judas ou Pedro. Amém? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.